Então, meninos, o próximo exemplo, né, que nós vamos ver ainda na questão de transferência de calor, seria para trabalhar um pouco com a lei de Fourier. E o que é essa lei de Fourier? Né? Sua equação está apresentada aqui, na equação 1. É uma lei em que tenta representar o fluxo, certo, de calor. Aqui está representado por QR. Esse R para dizer que nós estamos determinando o fluxo numa direção radial, que ele é dado por menos K, que esse K tem a ver com a condutividade térmica, né, desse material. A é a área de troca térmica, e aqui é como se fosse a força motriz para acontecer esse fluxo, que é a diferença de temperatura com base na posição, que seria aqui o raio, certo? Então, essa equação, ela tem um sinal negativo, porque nós vimos que a temperatura sempre vai da maior para menor. Então, acaba que essa variação aqui, ela vai ter um sinal negativo. Então, para nós não termos um fluxo negativo, a equação de Fourier tem esse sinal menos. Vocês vão trabalhar muito com ela na disciplina de fenômenos de transporte 2, certo? E vocês vão observar que essa equação vem de um balanço de energia, mas ainda está cedo, né, para vocês, para a gente ver esse balanço. Provavelmente vocês vão ver na disciplina de processos, princípios dos processos químicos, e vão aprofundar o balanço de energia na disciplina de termodinâmica, e assim aplicá-lo na equação na disciplina de fenômenos de transporte 2, que vocês vão desenvolver todo o balanço e fazer as simplificações necessárias, certo? Então, o que cita nesse exemplo? Eu vou ter um tubo, que vai ser uma tubulação, em que vai estar passando um vapor, certo? E aqui na questão, ele dá todas as informações do diâmetro, da espessura desse tubo, cita qual é a condutividade do material, certo? Que é 25 watts, vezes metro a menos 1, vezes Kelvin a menos 1. E ele cita que o fluxo de calor por unidade de comprimento é constante, igual a 11 quilowatts por metro. Então, aí ele cita, né, que nós, como engenheiros recém-contratados por essa indústria botica, resolve traçar o perfil da temperatura entre a parede externa e interna, em função do raio, sabendo que o vapor flui a 430 kelvins, e pode ser considerado que a temperatura da parede interna do tubo igual à do vapor. Ou seja, essa região que está sendo mostrada aqui mais vermelhinha está na temperatura desse vapor, que é 430, e que nós podemos considerar essa parede aqui, né, como essa aqui, de que a temperatura mais externa, desculpa, a interna é 430. E aí, qual seria também a temperatura no meio da parede, certo? E aqui é para lembrar da equação de Fourier, certo? Esse exemplo vocês vão também tentar fazer após a aula, mas eu acho que até eu já vou apresentar ele para vocês, que é um problema interessante, certo? Só que antes de mostrar a resolução, nós temos que entender o que é a área aqui. Qual é a área de troca térmica, certo? Então, eu gostaria que vocês imaginassem, né, esse cilindro como se fossem uma folha de papel, certo? Feita com uma folha de papel. E aí vocês abrissem esse tubo feito de folha de papel. Então, qual seria a área de troca térmica?
Alguém quer escrever no chat se conseguiu visualizar como seria a área? Vocês têm que observar, né, que vai ter um cilindro que vai estar passando vapor por todo ele. Então, tudo isso aqui dentro do cilindro é uma área de troca térmica. E aí, para a gente visualizar, é que eu dou a dica. Faz um cilindro como se fosse uma folha e abre. Isso. A área de troca térmica seria o comprimento da circunferência, que vai ficar como se fosse um lado da folha que eu abri, certo? Que como é o comprimento de uma circunferência, 2πr. E vezes o tamanho desse tubo, que é o comprimento dele, que é L. Então, a área de troca térmica seria 2πrL, certo? Aí até, ó, aparece aqui no fluxo de calor, que é R dividido por L. Esse L vem justamente da expressão da área, certo? Então, vamos ver a solução. Então, aqui nesse quadro cinza, nós temos os dados, certo? Ele está dizendo que a espessura é 0,72 centímetros. E aí, essa questão, a gente tem que ter muito cuidado com a questão das unidades. Então, aqui é centímetro, então passei para metro. Diz também o diâmetro interno, que é 2,6 centímetros. Aqui também está sendo já expresso em metro, que é 2,6 vezes 10 a menos 2 metros. Ele diz que a temperatura externa é 120 graus Celsius, mas se vocês observarem, o fluxo está sendo dado em watts, né? Então, o sistema internacional aí, bem como a constante a condutividade está sendo dada em Kelvin. Então, passei para Kelvin, certo? A temperatura interna diz que é igual a do vapor, que é 430, e o raio interno é 1,3 vezes 10 a menos 2 metros. Então, esses são os dados da questão, incluindo o fluxo QR sobre L, que é 11 kW por metro, certo? Então, o que nós temos que fazer? Resolver a equação de Fourier. A equação de Fourier eu apresentei para vocês, que o fluxo é igual a menos K, que é a condutividade térmica, vezes a área de troca térmica, e aqui, né, a diferença de temperatura ao longo do raio, então dt dr. Nós sabemos que o fluxo, né, é constante, então as únicas variáveis que nós vamos ter nessa equação é a temperatura, que está variando com o raio, porque a condutividade do material é constante. E aqui eu tenho que ter cuidado com a área, porque a área depende do raio. Então, eu tenho que substituir a expressão, que foi o que eu trabalhei com vocês, de qual seria a área térmica desse cilindro, que está passando vapor internamente. Então, é 2πrL. O que foi que eu fiz logo aqui? Passamos o L dividindo para poder ter esse valor que foi fornecido na questão, que era QR sobre L. E aqui, então, ficou menos K vezes 2πr dt dr. Essa equação diferencial que vocês estão observando, ela é facilmente resolvida, né, por separação de variáveis. Então, eu coloquei temperatura, que é para um lado, e raio para o outro. Então, dt, e todas as outras constantes ficaram do lado do raio. Então, ficou com dt igual a menos 1
sobre K vezes 2π vezes QR sobre L vezes 1 sobre R dr. Então, isso aqui tudo é constante, pode sair fora da integral, então vou ficar com integral apenas de dr sobre R, que é ln de R, certo? Então, eu fiquei com essa expressão aqui, também lembrando da constante de integração, que a gente não pode esquecer, que eu vou determiná-la usando uma dessas duas condições. Que condições são essas, professor? Eu preciso ter uma temperatura num determinado raio. E ele dá duas condições para a gente. Que T é igual a uma temperatura interna no raio igual ao raio interno. E eu também tenho uma temperatura igual a T externa, a temperatura externa, no raio externo, certo? Então, eu posso usar uma dessas duas para determinar o C. Então, vamos determinar, continuando aqui. Travou, menino, só um minuto. Pronto, era força no mouse. Então, aqui para resolver, eu escolhi a condição interna, certo? Mas pode ser escolhida a externa. E aí, onde tinha T, colocamos a temperatura interna. E onde tinha o raio, colocamos raio interno, que era o RI, certo? E o próximo passo aqui foi isolar o C. E o C ficou, então, com a expressão TI mais QR sobre K vezes 2π L, ln de RI, certo? Então, lá na equação que a gente obteve da temperatura, que estava no slide anterior, onde tinha C, ó, que é essa expressão aqui que eu estou circulando para vocês, eu coloquei o valor da constante, certo? Então, aqui eu posso trabalhar melhor, porque esse termo é igual a esse, certo? Aqui tem um sinal negativo, aqui tem a linha de R, aqui tem a linha de RI. Então, logaritmo neperiano subtraindo é como se fosse uma divisão. Então, isola o termo QR sobre K2πL, tá aqui, certo? E colocamos aqui o menos em evidência para poder ficar com esse termo de RI negativo, certo? Para poder ficar R sobre RI. Então, isso aqui foi só a aplicação das propriedades do logaritmo neperiano. Então, a equação que vai representar a variação de temperatura ao longo desse raio, desse tubo, do meio interno para o externo, é dado por essa equação aqui que vocês estão observando, certo? Só que como foi dados os valores, nós podemos substituir. Então, foi nos dado a expressão QR sobre L, que era 11 quilowatts, certo? Por metro. Só que eu tenho que transformar para watts, certo? Então, tem que ter cuidado com isso. O K era dito que era 25 e aqui o 2π, certo? A temperatura interna é igual a do vapor, que era 430 Kelvin. O raio é R, que vai ser ao longo do raio, que eu estou medindo a temperatura. E o raio interno era dado por esse valor, certo? Então, já fiz essa conta, que deu 70,03, certo? Então, está aqui a nossa expressão, certo? Que mede a temperatura ao longo do raio, ok? Que é essa daqui. Eu estou realçando para vocês, certo? Então, essa é a equação da temperatura em função do raio. Só que ele solicitava qual seria a temperatura
quando eu tivesse na metade da parede, certo? Então, qual é o T quando eu estiver na metade? Então, qual seria esse raio que dá metade da parede? Seria o raio interno mais a metade da espessura, certo? Ele nos deu o valor do raio e nos deu o valor da espessura. Se eu quero na metade, então eu vou substituir essas informações. Então, vejo que eu quero nesse raio de 1,66 vezes 10 a menos 2. Então, eu substituo na equação e acho que a temperatura, que talvez vocês não estejam conseguindo ver aí, que cortou um pouco na apresentação, ela deu em torno de 412,88 Kelvin. E passando para Celsius, dá 139,73, certo? Então, essa é a temperatura no meio da parede, certo? Se vocês observarem, internamente estava na temperatura do vapor, que é 430, já no meio estava em torno de 413, fazendo uma aproximação, certo? Então, o que acontece? A temperatura vai realmente diminuindo, ok? Porque o meio externo está mais frio. Então, a gente faz também essa análise, que é para ver se eu obtive uma temperatura com valor que tem sentido, certo? Então, façam também essa análise quando terminar a questão, ok? Alguma dúvida? Nenhuma, meninos? Deu para entender? Tanto a montagem quanto a resolução? Ok. Então, vamos para o próximo exemplo. Tentando ir para o próximo slide. Então, o próximo exemplo que nós vamos estudar seria a aplicação de equações diferenciais na segunda lei de Newton, certo? Aí tem um chartzinho brincando com a primeira, segunda e terceira. Então, nós vamos trabalhar com essa segunda, né, que relaciona força com massa, velocidade, aceleração, certo? Então, qual é a segunda lei de Newton? De forma sem ser diferencial, qual seria? Alguém quer escrever no chat? Muito bem, né? Força é igual a massa vezes aceleração. E aí, da onde é que vem a equação diferencial? O que nós podemos representar como uma diferencial? A aceleração, né? Muito bem, que seria dv dt. E aí, se eu ainda quiser montar a equação diferencial de segunda ordem, eu ainda posso montar em relação ao espaço. E força seria massa vezes a derivada segunda do espaço em relação ao tempo. Então, nós vamos ver esse exemplo agora de aplicação da segunda, certo? Então, nós vimos que, vocês até citaram no chart, que o somatório de todas as forças, ou seja, a força resultante, que vai estar atuando num determinado corpo, é igual a massa vezes a aceleração, certo? E aí nós vamos tomar como exemplo esse paraquedista, certo? Que está em queda, e aí, com um certo tempo, ele abre o paraquedas, certo? Então, sim, quando ele está caindo, eu tenho aqui a força peso,
agindo, e quando ele abre o paraquedas, eu tenho a força-peso e a força de resistência. Mesmo que ele não esteja com paraquedas, também tem uma força de resistência, certo? Só que a força de resistência aqui tem a ver com esse CAC, né? Que é tipo uma constante de resistência, de atrito. E aí elas são diferentes, então a gente tem que ter cuidado. Nesse caso aqui do paraquedas, essa força de resistência, ela está sendo igual a menos K vezes V, ou seja, ela é proporcional à velocidade. Mas às vezes ela pode ser proporcional ao quadrado da velocidade. Então nós temos que ter cuidado quando a gente vai montar o somatório aqui das forças que está atuando no corpo, certo? E qual o sentido que eu vou usar? Então, aqui nós temos um corpo que se desloca em meio fluido sobre uma força de resistência que é proporcional à velocidade do corpo, certo? Então, aqui, da segunda lei de Newton, nós temos que a massa vezes a aceleração, que eu estou representando com dv dt, e aí o balanço nesse corpo aqui, que é esse garoto, é a força-peso, que o sentido que eu estou usando é de cima para baixo, né? Então, é massa vezes a gravidade menos K vezes V, em que K é a constante de atrito, certo? Nós podemos, recordando, se for proporcional ao quadrado, é KV ao quadrado, em que vocês têm até uma questão dessa na lista de exercício para treinar, certo? O raciocínio não muda, só complica um pouquinho quando for resolver a equação diferencial, certo? Então, o que eu posso fazer aqui? Primeira coisa que eu posso fazer é tentar simplificar, certo? Posso simplificar dividindo todos os membros pela massa. Então, vou ficar com dv dt igual a g menos k sobre m vezes v, certo? E aí, o que foi que eu fiz daqui para essa segunda equação? Eu deixa eu só... que a minha caneta não está aparecendo. Eu posso colocar aqui, vai ser o apontador mesmo, o menos K sobre M dividido por V, né? Eu já dividindo por M para K, certo? O primeiro membro. Então, eu fico com a equação dv dt mais K sobre M vezes V igual a G. E aí eu pergunto para vocês, para quem desejar responder no chat, qual é o método que eu posso resolver essa equação diferencial? Então, seria da forma que eu montei aqui, fator integrante, certo? Ou, se vocês quiserem ainda trabalhar sem ter passado esse termo aqui para o outro lado, poderia ser por separação de variáveis, certo? Então, são os dois métodos que a gente pode resolver. Da forma que eu montei aqui, o fator integrante seria mais fácil. Mas, por exemplo, se ela for proporcional ao quadrado, o fator integrante já não daria certo, né? Porque já não seria uma equação linear. Então, teria que resolver por separação de variáveis, certo? Então, essa daqui, nós podemos resolver pelos esses dois métodos. Se uma dessas forças mudar a forma, então a gente já tem que ter cuidado, certo? Então, está aqui o que vocês responderam, que pode ser usando fator integrante ou separação de variáveis. E aí, quando eu resolvo, certo? Que fica para vocês treinarem em casa, ou então aí o tempo que eu estou falando, resolverem, e fica que a velocidade é igual a massa vezes a gravidade dividido por K, que é a constante de atrito, mais C é elevado a menos KT vezes M, em que C é a constante de integração,
certo? Então, recordando, né, o fator integrante, a gente primeiro calcula o μ, que é a exponencial da integral de pt dt, depois multiplica o fator integrante em ambos os lados da equação, depois a gente monta e resolve, só recordando por cima o fator integrante, certo? E agora vamos resolver esse exemplo 3.5, certo? Aí, para vocês trabalharem um pouco e eu não ficar só falando, por favor, resolvam esse item A e vocês têm 8 minutos.